Minhas amigas e meus amigos servidores públicos. Sou Frederico Escobar, sócio fundador do Escritório Escobar Advocacia, escritório especializado em demandas envolvendo servidores públicos. Eu andei um pouco ausente aqui na gravação de vídeos para o nosso canal nos últimos meses, porque infelizmente, como vocês sabem, o mundo está vivendo uma pandemia. E essa pandemia, esse coronavírus, afetou muito a rotina dos brasileiros. O nosso escritório não foi diferente. Todavia, o nosso escritório é um escritório que funciona 100% de maneira digital. Então, no caso do nosso escritório aqui, a procura pelo nosso serviço aumentou muito durante esse tempo. Nessa situação da pandemia, aqui em Minas Gerais, muitos servidores públicos estão trabalhando em regime de teletrabalho, ou em home office, ou com a carga horária reduzida. E a procura por clientes ou por informações aumentou de uma maneira que a gente teve que reestruturar toda a forma de trabalhar aqui no escritório. Mas agora a gente já conseguiu solucionar esse problema e eu espero que a partir de hoje a gente possa conseguir gravar pelo menos um vídeo por semana aqui no nosso canal, gerando assim um melhor conteúdo a respeito dos direitos dos servidores públicos. Então, antes de começar aqui o assunto principal desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal e compartilhar também o nosso canal e o nosso site com seus colegas servidores públicos, porque assim vocês vão ficar sabendo em primeira mão toda vez que a gente lançar um conteúdo diferente aqui, um conteúdo novo a respeito dos direitos dos servidores públicos. É justamente por esse motivo, do aumento da procura aqui dos nossos serviços, que eu resolvi gravar esse vídeo. Quando a gente está respondendo as perguntas no e-mail, no WhatsApp, ou mesmo atendendo alguma ligação, ou pelo Instagram, pelo Facebook, a gente tem percebido aqui no escritório que a maioria das perguntas elas são mais ou menos as mesmas. Então a gente decidiu agora esse vídeo para responder essas perguntas. Bom, a maioria das perguntas que a gente recebeu foi sobre o Poder Judiciário está ou não fechado, ou se quem já tem, às vezes a pessoa já é nosso cliente, pergunta se o processo está tramitando, o processo ficou parado, está suspenso, ou se não se quer entrar com o processo, se o processo vai andar, vai tramitar normalmente, ou vai ficar suspenso, porque o Poder Judiciário não está trabalhando. Ou ainda, se caso vier a ganhar um processo, se o Estado pode pagar ou não pode pagar. O Bolsonaro lançou uma lei complementar aí, publicou uma lei que ia ter o congelamento do servidor público. Será que tem como pagar o servidor público que ganha o direito na justiça? Então, enfim, a gente recebeu essas perguntas, a maioria delas foi mais ou menos desse jeito, e agora a gente está gravando um vídeo para respondê-las. Primeira pergunta. Doutor Frederico, eu passo em frente ao fórum e ele está fechado. Como é que está funcionando? O Poder Judiciário está funcionando ou está tudo parado? A resposta é: o Poder Judiciário está sim funcionando. Por mais que os fóruns, os juizados especiais eles estejam fechados, o prédio ali onde funciona o Poder Judiciário está fechado, não significa que o Poder Judiciário não esteja funcionando. Muito pelo contrário, eles estão a todo vapor. Os juízes estão trabalhando, os operadores da justiça, os oficiais, todos estão trabalhando. Estão com a carga horária reduzida ou estão no regime de teletrabalho, mas os processos não deixam de estar andando. O juiz tem dado despacho, tem dado sentença, os procuradores do Estado têm respondido às ações e a gente também tem manifestado no processo. A segunda pergunta, que meio que já foi respondida nessa, é de alguns clientes que já têm processo com a gente, ou mesmo com processo com outros advogados, que nos perguntam: doutor, eu entrei com processo, esse processo ficou parado? Como eu disse anteriormente, não, o processo não está parado, o processo está correndo normalmente. Por mais que o fórum esteja fechado ali para visitação, vamos colocar assim, os processos não deixam de estar andando. E a terceira pergunta que a gente recebeu bastante é a seguinte: doutor Frederico, tudo bem, o fórum está funcionando, os processos estão andando normal, mas e se eu quiser entrar com o processo agora? Esse processo ele vai tramitar normalmente ou ele vai ficar suspenso? E a resposta é que o processo vai sim tramitar normalmente. Como vocês sabem, hoje a maioria dos processos, se não todos os processos aqui em Minas Gerais, eles são processos digitais. Então não é mais aquele caderno gigante, cheio de folha, como era antigamente. Agora o cliente assina a procuração, junta as provas que tiver que juntar. Nós entramos com o processo por meio digital. O juiz tem um sistema dele, a justiça tem um sistema que a gente é integrado, que é o processo judicial eletrônico, PJE, e o processo corre normalmente. Quarta pergunta que a gente recebeu aqui muito: doutor, e se tiver que ter audiência, como é que a gente vai fazer? Então, sobre audiências é o seguinte: nós aqui fazemos apenas ações contra o Estado de Minas. Nesse caso, a audiência normalmente serve para duas coisas.
Primeira, ou para fazer um acordo com o Estado. E aí você já pode tirar essa possibilidade, porque o Estado não pode fazer acordos com o servidor público em ações dessa natureza. Então essa audiência normalmente ela é cancelada. Por quê? Porque o Estado sequer manda um representante até lá, até o fórum. Então, não se preocupe com essa audiência, ela vai ser cancelada e o processo vai continuar normalmente. A segunda hipótese de ter uma audiência nessas ações é para fazer a instrução e julgamento. Ou seja, o juiz querer ouvir ou alguma testemunha, ouvir algum perito, ouvir a parte, alguma coisa nesse sentido. Também não tem necessidade. Na grande maioria dos nossos processos, eles não precisam de ouvir testemunhas, ou perito, ou a parte, nada disso. Agora, a pergunta principal que a gente tem recebido. Vamos colocar aí que a cada 3 e-mails que a gente recebe, 2 falam desse assunto, que é sobre a Lei Complementar 173 de 2020, a famosa Lei de Congelamento dos Salários do Servidor Público aqui no Brasil. O que os funcionários públicos têm procurado a gente para perguntar? Doutor Frederico, o Estado pode pagar a gente? Eu vi que o Bolsonaro publicou uma lei aí agora, nesse último mês. Será que a gente, mesmo que a gente ganhe o processo, o Estado vai poder pagar a gente? Olha, sobre a Lei Complementar 173 de 2020, eu vou deixar para gravar no próximo vídeo, porque ela é uma lei muito importante. Eu quero falar sobre cada detalhe dessa lei que foi influenciar o servidor público. Então, é um vídeo maior, vai demandar mais tempo, então vou deixar para gravar um vídeo só sobre isso. Mas desde já vou responder essa pergunta. O Estado não só pode, como ele deve pagar ao servidor que ganhar um processo contra o Estado na Justiça. Inclusive, uma das exceções para que o Estado dê os direitos para o servidor público nesse período de congelamento é por uma sentença judicial favorável, ou seja, um funcionário público que entra na Justiça pedindo seu direito e o juiz vai e concede esse direito ao servidor público. Bom, pessoal, então a gente respondeu essas principais perguntas que vocês mandam para a gente, mas antes de ir embora eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilharem com seus colegas. Também quero pedir para que vocês nos sigam e nos curtam nas nossas redes sociais e acessem o nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para sempre que a gente lançar algum tipo de conteúdo novo aqui, a gente vai lançar toda semana, vocês já possam ter acesso em primeira mão. Um grande abraço, pessoal!